10 países impossíveis de invadir e número 10, Irã. Você sabe que um país é duro quando seu apelido é Fortaleza Irã. Apesar de ter poderosos inimigos, como Estados Unidos, Turquia e Arábia Saudita, o Irã não foi invadido desde a Segunda Guerra Mundial. Com mais de 500.000 de soldados, 1.658 tanques e 137 aeronaves, o Irã já é difícil de ser vencido em uma batalha direta. Mas o que torna uma conquista potencial ainda mais difícil é o terreno montanhoso do país. A topografia do Irã é semelhante à do Afeganistão, e aquele país ainda está cheio de pequenos bolsões de terroristas, anos após a invasão da OTAN. O governo do Irã já possui uma rede de bases de mísseis subterrâneas e afirma que elas existem a 500 metros de profundidade em cada cidade e província do país. Uma força invasora teria que eliminar cada base isolada, uma por uma, um processo sangrento e interminável. Muitos também suspeitam que o programa nuclear iraniano esteja sendo usado para criar armas nucleares. Embora o acordo nuclear com o Irã tenha avançado na limitação das ambições nucleares do país, recentemente o Irã começou a testar mísseis capazes de transportar ogivas nucleares. Uma defesa nuclear tornaria uma invasão ainda menos divertida para quem não gosta de doses gigantes de envenenamento por radiação. Curiosidade divertida sobre a Austrália: em uma vez o exército australiano perdeu uma guerra contra emas, então invadi-lo hoje deve ser tão simples quanto marchar, relaxar e pedir uma Foster's, certo? Bem, há duas coisas que você está esquecendo. Primeiro, a Foster's é terrível, não peça. Segundo, a Austrália é um deserto flutuante no meio do nada. O país está a quase 11.000 quilômetros do militar mais próximo que poderia enfrentá-los. E não é o poderoso exército de Vanuatu. O Japão é o único país próximo e poderoso o suficiente para considerar uma invasão, mas eles têm sido aliados da Austrália há décadas. Mesmo se você chegasse à Austrália, seus problemas estariam apenas começando. 98% da população australiana pode viver nas regiões costeiras, mas você ainda teria que conquistar Otak, que representa 70% da extensão territorial do país. Isso significa enfrentar um deserto que se estende por milhares de quilômetros, onde o exército australiano poderia se esconder e conduzir ataques de guerrilha. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Japão realmente planejou uma invasão da Austrália, mas abandonou por praticamente todas as razões mencionadas acima. Se você quer saber como uma invasão da Rússia normalmente termina, basta perguntar a Napoleão ou Hitler. Duas das mais poderosas forças militares da história avançaram em direção à Rússia e, em poucos anos, foram empurradas para fora. A chave para a segurança da Rússia está em sua geografia. É o maior país do mundo, e grande parte de suas terras está cercada por montanhas ou coberta por mais neve do que o sonho molhado de um urso polar. Durante a Segunda Guerra Mundial, o exército russo passou meses em retirada, voluntariamente cedendo território, porque sabiam que isso deixaria os nazistas isolados e congelando até a morte. E funcionou. A invasão fracassada se tornou um fator-chave na queda de Hitler. A Rússia moderna também possui um exército formidável à sua disposição, com 845.000 militares ativos, o quinto maior do mundo. Além disso, a Rússia conta com uma frota de 3.500 aeronaves militares e 350 navios de guerra. E eles possuem mais de 7.000 mísseis nucleares, ficando em segundo lugar apenas para os Estados Unidos. Então, mesmo que você sobreviva a um inverno comum, ainda terá que enfrentar o inverno nuclear deles. Para lidar com o número 7, Coreia do Norte, não há muitas coisas que Kim Jong-un possa se orgulhar de ter consideradas as melhores do mundo. No entanto, uma coisa em que ele pode se vangloriar é de seu substancial exército. A Coreia do Norte possui mais de 1 milhão de soldados ativos, 4.200 tanques e 222 helicópteros de ataque. Isso lhes confere um exército maior do que todos os membros da OTAN, exceto o Tio Sam. Mais importante ainda, acredita-se que eles também possuem armas nucleares capazes de atingir a Coreia do Sul, o Japão e possivelmente a costa oeste dos Estados Unidos. Recentemente, as tensões têm sido altas na região, à medida que a Coreia do Norte avança com testes nucleares. Movimentações de tropas por parte dos Estados Unidos, China e Rússia indicam que uma invasão poderia ocorrer em um futuro próximo. Caso ocorra uma guerra, seria necessário o esforço combinado dos Estados Unidos, Coreia do Sul e Japão para tornar uma invasão efetiva remotamente viável. Mesmo assim, centenas de milhares de pessoas morreriam, um preço alto demais para a maioria dos países aceitar. Portanto, Kim Jong-un pode relaxar com algumas garrafas de vinho, pelo menos no curto prazo, pois provavelmente está seguro contra uma invasão. Número 6, Butão.
Se você nunca ouviu falar deste país, não podemos culpá-lo. O Butão é uma das nações mais isoladas do mundo, escondida no meio do Himalaia. Ele tem um exército com apenas 6.000 homens, sem artilharia e sem força aérea. No entanto, o Butão pertence a uma lista muito curta de nações que nunca foram invadidas. No século XVIII, foram atacados pelo Império Britânico, porque, sinceramente, quem nunca foi atacado pelo Império Britânico? Eles perderam, mas essa derrota apenas os forçou a fazer uma aliança com a Grã-Bretanha, não uma anexação completa. Hoje em dia, uma invasão seria impossível por duas razões principais. A primeira é o terreno. Percorrer 3.000 metros acima do nível do mar para chegar ao Butão pode causar doenças de altitude, e tanques não teriam chance de fazer essa viagem. E a segunda razão é que a Índia decidiu proteger esse pequeno estado. A Índia fornece armas, dinheiro e treinamento para o exército limitado do Butão, e prometeu usar um exército um pouco maior, com 1,2 milhão de soldados, para proteger a nação. Esses fatores, juntamente com a total falta de incentivo para qualquer pessoa invadir, garantem uma proteção substancial para o Butão. Número 5. Em Israel. Quando você é um país pequeno cercado por pessoas que não querem que você exista, você não tem escolha a não ser se tornar duro como __. Israel esteve em 8 guerras em sua curta história de 69 anos e nunca perdeu uma. Embora tenha apenas um exército de 176.000 soldados, o país introduziu o serviço militar obrigatório em 1949. As mulheres devem servir o exército por um mínimo de 24 meses e os homens devem passar 36 meses lá. Isso significa que uma proporção significativa da população de Israel é treinada para a guerra, e o Estado pode contar com mais 1,5 milhão de soldados, se necessário. Israel também desenvolveu o melhor sistema de defesa de mísseis do mundo, o Iron Dome, e não há uma cúpula gigante cobrindo Israel como no filme dos Simpsons. As forças de defesa de Israel usam os meios mais incríveis de defesa possíveis, disparando mísseis próprios para derrubar mísseis inimigos no céu. Essa defesa incrivelmente corajosa já derrubou com sucesso 90% dos mísseis inimigos antes que atingissem seu alvo. Número 4. Canadá. Os canadenses podem agir de forma educada e simpática, mas qualquer um que já tenha assistido a uma partida de hóquei no gelo sabe que eles podem jogar duro quando querem. Com um exército altamente treinado e profissional de 95.000 soldados, enfrentar o exército do Canadá seria um feito substancial por si só. Mas o Canadá nem precisa recorrer ao seu próprio exército. Assim como a Rússia, seu tamanho e clima gelado tornam extremamente difícil lançar uma força significativa contra o país. Além disso, a maioria da população do Canadá vive perto de sua única fronteira terrestre, que é compartilhada com o exército mais poderoso do mundo e aliado do Canadá, os Estados Unidos. Então, a menos que você queira lutar atravessando os Estados Unidos para chegar lá, a única maneira de entrar no Canadá é navegando por águas meio congeladas, desembarcando nas partes mais remotas do país e depois atravessar 6 metros de neve e temperaturas de menos 50 graus Celsius para chegar às cidades. E depois de tudo isso, os Estados Unidos provavelmente atacarão você de qualquer maneira. Número 3. Em Suíça. É fácil esquecer que a Suíça até tem um exército, afinal, ele não se envolve muito em ações. O país tem sido consistentemente neutro desde 1815 e, se você conseguir ignorar a Segunda Guerra Mundial, é improvável que seja arrastado para qualquer guerra em breve. Ainda assim, se uma invasão perturbar sua ocupada vida de fabricação de relógios, o exército suíço poderia oferecer uma boa resistência. As forças armadas suíças possuem 150.000 soldados e 156 aeronaves. Embora o exército suíço seja relativamente pequeno, ele está acostumado a lutar nos Alpes. A menos que você tenha um campeão de biatlo no seu exército, os suíços serão capazes de superar você nas montanhas e nas encostas. E você não conseguirá pegá-los de surpresa, já que os soldados suíços são legalmente obrigados a manter suas armas em casa. Mas mais importante que o exército é o fato de eles nunca usarem. A famosa neutralidade da Suíça significa que todas as nações poderosas ao seu redor são aliadas. Número 2. Japão. Um país precisa ser bastante hardcore para ser uma das civilizações mais antigas da Terra e ainda nunca ter sido invadido, apesar de uma longa história de tentativas. O Japão nunca foi conquistado, nem mesmo pelos mongóis, e os mongóis basicamente só faziam conquistar pessoas. Claro, o Japão já foi derrotado, mas foi preciso que os Estados Unidos lançassem algumas bombas nucleares sobre eles para isso acontecer, e mesmo assim o Japão nunca foi completamente invadido. Hoje em dia,
uma invasão seria ainda mais difícil. Desde 2016, o Japão aumentou seus gastos militares para 40 bilhões de dólares. Eles têm 250 mil de soldados à disposição e mais de 600 tanques. A Força Aérea do Japão, com 1.590 aeronaves, é a quinta maior e a mais tecnologicamente avançada do mundo. Além disso, o Godzilla provavelmente ajudaria. As únicas fraquezas na defesa do Japão são sua população envelhecida e uma defesa cibernética surpreendentemente fraca, que, segundo especialistas, é 9 vezes mais vulnerável do que outros países da Ásia. Ainda assim, uma invasão do Japão exigiria um exército além dos limites de qualquer um, exceto dos Estados Unidos. Estados Unidos. Todos sabíamos que os Estados Unidos tinham que estar nesta lista em algum lugar. Os Estados Unidos investem 596 bilhões de dólares em seu orçamento militar a cada ano, mais do que os 7 países com maiores gastos militares combinados. O aumento de 54 bilhões de dólares proposto pelo presidente Trump é equivalente a 80% do orçamento militar inteiro da Rússia. Além disso, os Estados Unidos têm armas nucleares suficientes para matar toda a população da Terra várias vezes. Então sim, eles estão bastante seguros. Mesmo sem essa dominação militar absurda, os Estados Unidos seriam basicamente impossíveis de serem invadidos. A mera escala do país, com quase 10 milhões de quilômetros quadrados, tornaria uma conquista completa um teste de resistência de vários anos. Especialmente considerando que você precisaria de um exército capaz de lutar efetivamente nos desertos de Utah, nas praias do Havaí e na paisagem gelada do Alasca. Na verdade, pensando melhor, eles podem ficar com o Alasca. Adicione a isso uma população altamente armada que vem sonhando com esse cenário exato desde Amanhecer Vermelho e uma invasão parece cada vez mais improvável a cada segundo. Desculpe, Vlad, mas simplesmente não vai acontecer. Então, esses foram 10 países que são impossíveis de serem invadidos. Qual país você acha que seria o mais difícil de ser conquistado? Deixamos algum país de fora da lista? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. Obrigado por assistir até aqui. Deixe o seu like e se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Até a próxima!